Olá, meus amores, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre o complexo que é ser gêmeo para algumas crianças que não estão sendo guiados para o autoconhecimento, a individualidade, embora se pareçam. E aqui para nós, ser gêmeo pode até te dar ali a visão de embalagens iguais, mas embalagens iguais não significa que quando você abrir aquele conteúdo, abrir aquele pacote, vai ter o mesmo conteúdo. Então não existe um pacote onde um é gêmeo de alma do outro, sabe? E isso eu precisei passar por um processo para entender. Isso também está até ligado com aquilo que eu recebi como informação e absorvi como uma verdade. E depois, com o tempo, precisei desconstruir. Lembrando que esse vídeo não é uma crítica, nem uma insatisfação de algumas coisas que eu vivi, mas faz parte da minha história, de como eu precisei ressignificar, também ajudar vocês a ressignificar, tá? Sem julgamento. Desde muito nova, fui criada em um lugar onde as pessoas não aprenderam a ler o meu comportamento, os meus sinais, a Maiara por dentro. As pessoas olhavam eu como se fosse uma gêmea minha, que eu sou gêmea, né? Então a pessoa olhava assim, as gêmeas, entende? Não tinha separação. Então, algumas vezes acontecia de uma das duas tomar banho duas vezes, porque quem estava cuidando não olhava para saber os sinais, as diferenças. E daí a pessoa já começa a criar um certo rancor, né? Uma certa raiva de ser gêmeo por conta das consequências disso. Castigo, algumas vezes eu já fui castigada no lugar da minha irmã, e a minha irmã já foi castigada no meu lugar, ou as duas serem castigadas de igual modo, porque não sabiam identificar quem era quem, né? Então, quando faziam queixa, não existia assim um nome a ser dado, existia a gêmea. Isso mexeu muito com a minha identidade. Eu aprendi que eu era vitrine, sabe? Aonde eu ia, as pessoas admiravam, achava lindo de ver duas pessoas idênticas, com roupas iguais, penteados iguais, acessórios iguais. Então eu acreditei na minha visão de que ser igual a alguém era a minha identidade, até mesmo comportamental. Porque quando eu tinha um comportamento diferente, ou a minha irmã tinha um comportamento diferente, nós éramos desaprovadas, sabe? Vou te dar um exemplo. Eu lembro que eu queria, num certo ponto, me afastar da minha irmã devido a alguns comportamentos que ela teve comigo que eu considerava desrespeitoso. E quando eu me afastei, eu ouvi a seguinte frase: se não voltar a se falar, se não fizer as pazes, eu vou amarrar e dar um nó no cabelo de vocês e vocês vão ter que ficar grudada por horas. Porque isso é orgulho. Mas na verdade, era uma forma da pessoa treinar minha mente de que não importa o que o outro faça, você sempre tem que ceder, você tem que abrir a tua vida para quem nem está merecendo. Quanto que o adulto ele tem que dar a direção da criança, aprender a se valorizar, independente se ela está fazendo isso com o próprio irmão, sabe? Se o teu irmão falta com respeito com você e você não consegue se posicionar porque a tua família não apoia e fala que você tem a obrigação de ficar como juntos, estão treinando a tua cabeça para ser uma parte do outro. Porque quando você briga com você mesmo, o que acontece? Você tem que ficar contigo, não tem outra escolha. Você vai ter que conviver de mau humor com você. E era o que acontecia. Eu lembro que isso me fez muito mal devido às minhas escolhas, eu ter que escolher as mesmas roupas, de eu ter que comer as mesmas comidas, de eu ter que ter os mesmos brinquedos, sabe? Lá em casa podia ter 10 brinquedos, você abriu o armário, tava aquele mundaréu de brinquedo. Mas se tivesse 100 brinquedos, 50 brinquedos, eram irmãos gêmeos também. Tu abriu o guarda-roupa, as calcinhas eram idênticas, as peças tudo idêntico. Algumas vezes as cores diferentes. Mas não era uma opção minha, era uma opção dos outros sobre mim, sabe? E isso acabou que eu comecei a me moldar para pertencer àquele mundo aonde fazia agora parte do meu. Então eu esperava para ver como o pai colocar, eu esperava para saber tudo que o outro ia fazer para eu também ter as mesmas ações. Entendeu? Não tinha uma identidade formada. Também isso, porque a minha identidade ela foi remodelada de várias formas. Nesse contexto de ser gêmea, ainda mais complexada ainda. Eu lembro que conforme eu fui crescendo, né, eu tive alguns retardos na minha educação por questões de a minha irmã não ter aprendido, por exemplo, na escola. Eu lembro que eu passei de série e a minha família decidiu por bem me retroceder a minha série, porque a minha irmã não tinha. Então não podia avançar mais do que ela, eu sempre tinha que estar no mesmo nível. E, gente, eu fui ensinada a sempre encaixar, entende? Não importa se eu estava lá na frente, tinha que voltar para poder alcançar ela. Isso mexeu muito comigo.
E nisso que eu retrocedi essa série, eu comecei também a ser repetente na escola, porque se minha irmã não estava ali, eu não conseguia. Minha irmã não ia pra escola, eu também não ia, sabe? Isso era muito ruim. Desencadeou vários problemas ao ponto de eu estar com 20 e poucos anos ter terminado meu ensino médio, entendeu? Eu vim terminar o ensino médio, acho que uns 6 anos atrás. E eu não vi isso da parte da minha irmã, foi a partir de uma mudança do meu interior, aonde eu falei, cara, eu não posso mais esperar por ninguém. As escolhas são diferentes, tudo é diferente, mas isso foi uma construção que eu precisei criar interna. Então, eu comecei a ir pra rua, se mostrar ao mundo, e as pessoas me olhar como se fosse minha irmã. A gêmea, a Mai Mai, a Neném, que era assim, o nosso apelido, tudo atribuía a um conjunto. E eu tava perdida nesse meio. Até que um dia eu comecei a querer mudar minha aparência. Eu falei, cara, tá muito igual, eu preciso mudar. As pessoas estão confundindo muito, eu não sei, porque a gente já não anda mais juntas, eu não sei o que minha irmã tá aprontando, se eu também posso aprontar, isso implicar diretamente com ela. Eu vou mudar. E eu comecei a mudar, sabe? Pintei meu cabelo de louro, mudei minha vestimenta, fiz tatuagem. Essa tatuagem eu fiz exclusivamente por isso. Muitas pessoas nem sabem. Mas a minha tatuagem, ela é mãe e filha, né? Que eu e a minha filha, pra poder as pessoas quando chegar, já vê logo. Justamente porque eu já estava assim, de saco cheio de ser irmã gêmea. Não era porque eu não queria ser irmã dela. Não era porque eu tinha algo contra ela. Mas era porque tudo meu girava em torno dela. Tanto chegou um momento que eu já não conseguia mais olhar no espelho. Eu tinha raiva de mim. As consequências não são de uma, das duas. É ruim você não ter uma certa atitude que alguém tem, mesmo que seja bom ou não, e as pessoas estão atribuindo isso a você. Entende? Então, quando eu cresci e comecei a me desenvolver, querendo essa mudança, eu fui orientada a justificar. Você não precisa mudar, mas você justifica quem você é. Se explica para as pessoas entenderem. Eu falei, caramba, que merda. Agora eu vou ter que viver falando da minha vida para os outros saberem quem é quem. E aí eu queria provar para as pessoas que eu era uma pessoa diferente. Isso não era porque ela também tinha atitude ruim. Era porque eu, dentro de mim, estava complexada. Até que, quando eu tive esse encontro, né, com a espiritualidade, que eu precisei me aceitar, buscar a minha essência de verdade, começar a fazer as minhas próprias escolhas, o universo, ele falou o seguinte, que é essa voz interna nossa, você é única. A tua essência é diferente. A tua irmã é única. A essência dela é diferente. Seja você. E as pessoas que se esforcem para te conhecer, quem realmente gosta de você pela essência, vai saber que você é diferente. Vão achar que você é um pacote de Dorito parecido, mas quando abrir vai ver que é diferente, da mesma forma que ela. E aí Deus tirou aquela rivalidade no meu coração, de querer provar, de não gostar, sabe? De que eu ia ter que colher os frutos dela, até porque, gente, eu já vi caso de irmão ser preso no lugar do outro. Não que minha irmã cometa crime, não. Tô falando questão de um ter que sustentar o erro do outro. Ou o acerto, entendeu? Porque às vezes o que eu faço vai implicar diretamente na vida dela devido à minha imagem pública. Quando eu passo na rua, por exemplo, com os meus doces, as pessoas também param ela na rua para falar sobre os doces. E ela tem que se explicar também, sabe? É um conjunto. Mas hoje eu percebo que eu não preciso mais. Nós precisamos deixar com que as pessoas também se esforcem para nos ler. Então, quando você aprende a ter que se justificar, ficar provando, é ruim. Você está em estado de alerta. Até porque isso foi criado na tua infância. Eu era daquela pessoa que quando eu falava, não fui eu, as pessoas falavam, você é mentirosa, foi você sim. E eu ficava, gente, não foi eu, juro que não foi eu. E eu apanhava, eu levava castigo, várias coisas que não tinham nada a ver com o que eu tinha feito, entendeu? E as pessoas distorciam o que eu falava. Mas elas não acreditavam em mim. Por quê? A fulana que fez algo e eu que levo a culpa. Eu não podia falar que o adulto não estava falando a verdade. Gente, não foi ele, tá falando que foi eu que quebrei, mas não foi eu. Em vez do adulto entender que a responsabilidade dele de conhecer a criança é dele, ele coloca a responsabilidade na criança de acreditar que ele tá falando a verdade sobre ela. E na minha família, tinha aquela mania de falar. A criança não sabe de nada, quem tem razão são os adultos. Então, se alguém falasse, eu falasse que não era verdade, tá me mentindo, você tá me chamando de mentirosa. Gente, era nesse nível. Eu ficava assim, ó, hã? Quê? Hã? Então eu cresci tentando me moldar, fazendo de tudo para os outros acreditarem em mim, entendeu? E não precisamos mais. Precisamos tirar essas armaduras, viver a nossa autenticidade, quem quiser se esforçar para nos conhecer. É isso, meus amores. Embora você tenha 10 mil filhos, saiba
eles podem até ser semelhantes, mas cada um tem sua essência. Quando você quer fazer com que os dois se pareçam, você acaba fazendo com que o potencial de ambos sejam diminuídos. Então você vai encontrar seus filhos na mesma profissão, com os mesmos resultados, com pensamentos tão parecidos que tudo que um viveu, o outro vai viver. Cada um tem que ter suas escolhas, cada um tem que ter sua liberdade. E vou ser sincera, eu não era feliz, não era nem por questões de parecer ou questões de achar que eu teria sempre que ter os mesmos castigos, as mesmas colheitas, sabe? Eu sofria porque eu não era aquela pessoa. Então, quando a gente se molda, é muito ruim. É necessário que eu e você aprendamos a respeitar as diferenças das pessoas, por mais que elas pareçam a forma semelhante. Porque o maior peso que existe é você carregar um fardo que não é teu. Eu lembro que quando eu tinha um relacionamento, uma pessoa estava do lado do rapaz, né? Uma pessoa ligou pra ele e falou: Ó, tua mulher tá aqui em tal lugar, assim, assim, assim. E ele falou assim: Ué, mas como assim? Agora? É agora, ela tá aqui. Poxa, cara, minha mulher tá do meu lado. E graças a Deus aquela pessoa entendeu que eu era meio confundida, tá? Sabe? Então isso também mexe com a questão da nossa imagem. Não é querendo que as pessoas saibam que a gente é a fundo, mas as pessoas precisam se esforçar para aprender a discernir quem é quem, gente. Ou pelo menos deixar um ar de dúvida, eu acho que é, eu não tenho certeza. Não aponta com total firmeza naquilo que você não tem certeza. Porque você é responsável pelo que você fala sobre outra pessoa. E às vezes o que você está falando de fulano não é fulano, é cicrano. Ou se, fulana passou no concurso público. Pô, fulana estudou, tá lá no não sei aonde, qual a gêmea? Eu não sei. É chato. Os meus clientes, eu vejo que eles se esforçam. Eles falam assim, Mayara, você passou aqui e não falou comigo, né? Eu falei, para de palhaçada. Quando eu não falei com você, sempre falo com meus clientes. E eu falo porque eu não vejo pessoas como um objeto, a não ser que tem algumas pessoas que eu não falo porque eu não criei um certo vínculo, sabe? Só foi aquela coisa rápida, assim, uma venda rápida. Mas quando eu costumo ter carinho com meus clientes. Ah, eu tô brincando, era só pra ter certeza, porque tua irmã passou aqui, eu falei que tô com saudade dos doces pra ela voltar. Ela falou que era você. Falei, sim, mas eu não acreditei. Eu achava que era você, hein? Falei, não, sei eu não. Aí eu mostro a minha tatuagem, falo, ó, tem uma tatuagem no meu braço. Mas enfim, gente, é com todo carinho que eu falo pra vocês. Ajuda suas crianças a saber quem são, independente de gosto que for. Outra coisa, deixa elas escolherem roupa, deixa elas escolherem o que elas realmente são. Não deixa teus filhos ser vitrine pros outros ficar olhando que lindo, que belo, enquanto tuas crianças estão se sentindo um lixo dentro de uma roupa só pra agradar. Porque vocês não estão criando seres humanos autênticos. Quando nós criamos seres humanos autênticos, nós conseguimos potencializar aquela criança, entendeu? É isso. Fiquem com Deus, tudo de bom pra vocês.